Bom, pessoal, boa tarde. Ainda estou me familiarizando, né, com essa tecnologia. É a primeira vez que eu faço uma apresentação nessa modalidade, mas eu já agradeço a oportunidade à Sheila, né, o pessoal aqui do Telesaúde, né, aqui do hospital. Tá bem? Como ela disse, eu sou enfermeira. Hoje eu sou coordenadora do Núcleo de Segurança do Paciente aqui do CAM, né? A gente começou esse trabalho em 2014, mas eu trabalho com a parte de gestão de risco e segurança do paciente desde 2010, quando isso ainda não era uma obrigatoriedade, né, no nosso país. Então é um tema que me chama muito a atenção e que eu tenho muito carinho, né, em falar, tá? Elas me pediram para conversar um pouquinho com vocês a respeito de queda. Então imagine, a minha experiência ela é muito voltada para a área hospitalar. Eu trabalhei, né, meu tempo de assistência, 13, 14 anos, sempre foi em terapia intensiva, educação continuada de terapia intensiva. E hoje, né, estou na gestão já há mais de 6 anos que eu trabalho na gestão, mas muito focada, né, nessa parte de segurança do paciente e gestão de risco, tá bem? Então, eu tive que estudar um pouquinho para compreender um pouco do contexto de vocês, né, na parte das unidades básicas de saúde, tá? Mas eu quero que vocês fiquem muito à vontade e aquilo que eu não for capaz de responder, a gente vai buscar, e no final vocês vão ver que tem meu e-mail, vocês podem ficar muito à vontade para poder fazer contato comigo, para vir nos visitar aqui no CAM, para conhecer o nosso trabalho, tá bem? Então vamos começar essa conversa que é realmente de suma importância, né, como a Sheila bem colocou, ok? Vamos lá. Então aqui eu coloquei um pouquinho para vocês, né, eu sou especialista em controle de prevenção e controle de infecção, em gestão de saúde pela FGV, tá? E aí, para a gente iniciar esse bate-papo, eu acho que vale a pena a gente trazer um pouquinho, né, sobre a legislação de segurança do paciente no nosso país, né? Então, assim, não sei o quanto vocês já ouviram, vocês conhecem da parte de segurança do paciente. Mas o grande boom da segurança do paciente ele aconteceu no final da década de 90, né, quando a gente teve a divulgação do relatório, né, que é Errar é Humano, onde ele demonstrava que anualmente nos Estados Unidos cerca de 44 a 98 mil pessoas morriam no sistema de saúde em decorrência, né, de alguma falha. A partir desse momento, o olhar do mundo se voltou para a segurança do paciente, tá? Aqui no nosso país, ele chegou em 2013. Então, a gente teve em abril o lançamento da portaria 529, né, que instituiu o Programa Nacional para a Segurança do Paciente. E aí ele estabeleceu alguns protocolos mínimos para as organizações de saúde implementarem isso, não somente nos hospitais, mas também nas unidades básicas. E hoje a gente vê um movimento muito forte, né, caminhando para a atenção primária, entendeu? E aí aqui a gente vê 7 protocolos, então identificação correta de paciente, a questão da melhoria da comunicação, né, entre os profissionais, a melhoria em todo o processo de administração de medicamentos, a questão da cirurgia segura, né, para a gente prevenir a realização de intervenção de procedimentos em lados errados, enfim, uma série de situações relacionadas à cirurgia, a questão da prevenção e controle de infecção, né, com o protocolo de higienização das mãos, a redução de quedas e prevenção de úlcera por pressão, tá? Então, quando isso foi estabelecido, ninguém escolheu isso de maneira aleatória. Tiveram alguns estudos que embasaram isso e foi identificado, de cada 10 pacientes que internavam no serviço de saúde, um deles apresentava um desses eventos aqui, né, que a gente classifica como um incidente, ok? E aí, como vocês viram aqui, as quedas estão dentro esse rol de eventos que precisam ser trabalhados e precisam ser evitados, ok? Aí, em julho, a gente tem a publicação da RDC 36, né, que na verdade traz isso aqui pra gente,
a criação, né, traz a necessidade, a obrigação do serviço de saúde de organizar os núcleos de segurança do paciente, tá? Então, isso é compulsório no nosso país. Toda organização de saúde precisa ter. E o que esse núcleo de segurança do paciente ele faz? Ele justamente vai trabalhar com a promoção de saúde, né, com o estabelecimento de medidas que visam prevenir a ocorrência de incidentes dentro das organizações e também com o monitoramento desse incidente quando ele acontece, né? Para subsidiar estratégias para a gente prevenir a reincidência. Ok? Então, é basicamente isso, tá? E aí, eu trouxe aqui só aí eu tentando apertar no teclado, gente, vamos lá, o local errado, tá? Só o conceito de segurança do paciente para vocês entenderem, né? Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, a segurança do paciente, ela refere-se à redução dos riscos de danos desnecessários associados à assistência em saúde até um mínimo que seja aceitável, né? Quando eu olho para esse conceito, eu sempre me preocupo muito, porque assim, né, o que seria um mínimo aceitável? Então, se eu penso no meu familiar, ele poderia estar entre o mínimo aceitável, mas será que eu vou aceitar isso bem, né? Então, a gente sempre questiona muito essa questão desse conceito. E aí a gente trabalha com a questão assim, tentar reduzir ao máximo os atos inseguros, né? Adotar as melhores práticas para que a gente alcance os melhores resultados, ok? Então este é o conceito que a gente tem de segurança do paciente, tá? E aí, gente, agora a gente vai levar, eu trouxe isso aqui para você, né? Muito da parte assistencial, mas a gente vai tentar fazer um link, levar isso para a realidade de vocês na atenção primária, tá bem? E aí, considerando que a gente vai trabalhar justamente com o idoso, né? Então, os tempos mudaram, né? Então, hoje a gente tem uma população idosa no nosso país que gira em torno de 14,3%. Se a gente avaliar nos últimos 75 anos, a expectativa de vida, né, a esperança de vida ao nascer, ela aumentou em 30 anos. Então, assim, a gente vê que essa população ela está crescendo cada vez mais. E aí, a gente, né, tem previsões, né, de que em 2030 o número de idosos no nosso país ele seja maior do que o de crianças e adolescentes de 0 a 14 anos. Okay? Então, considerando essa situação que está posta, né, a gente comemora, né, isso é uma evolução do século XXI. Tá? Então, ao passo que isso é um triunfo, a gente entende, né, também que isso traz muitos desafios, né? Então, a gente teve uma melhoria na condição nutricional, nas questões sanitárias, né? Teve o avanço da medicina, né? Os cuidados de saúde, a parte de educação, né? Então, isso fez com que a gente aumentasse a expectativa de vida, né? E isso também trouxe alguns desafios sociais, econômicos, né, culturais, né, com relação às famílias, as composições das famílias hoje que mudaram, né, muito, mas a gente tem que olhar para tudo isso de maneira a enxergar oportunidades, né, e entender, assim, na verdade, o Estado precisa compreender que a gente precisa cuidar muito bem dessas questões, planejar muito bem a forma como as pessoas elas vão envelhecer. Né? Por quê? Porque o envelhecimento, ele traz algumas questões que são inerentes, né, ao ser humano. E aí a gente vai ter que aprender a lidar com essas questões, né, trabalhar isso melhor para que esse idoso ele tenha cada vez mais uma melhor qualidade de vida, entendeu? Então aqui o idoso, né, no nosso país, né, então cerca de 69,9% eles são independentes para o autocuidado. Então, ou seja, ele dá conta de tomar banho sozinho, de fazer, né, a sua higiene sozinho, de preparar o seu alimento, né, de passar uma vassourinha na casa, dar uma ajeitadinha na casa, ele é independente. E aí 30,1% tem algum grau de dificuldade, o que já vai complicando. Então, se essa pessoa ela tem uma dependência, isso aumenta o risco dela sofrer algum incidente, algum evento de queda dentro
de casa, ok? Então, um dos principais desafios é justamente que essa população ela envelheça com maior qualidade de vida e mantenha a sua capacidade funcional, né, preservada pelo maior tempo possível, né? E aí eu costumo brincar assim, né? A gente no momento que você tem cada ano que passa, você está melhor. À medida que você vai tendo as experiências, você vai ficando cada vez melhor. Então, eu gosto muito de pessoas idosas, eu gosto muito de conversar com pessoas, né, mais velhas, um pouco mais experientes, porque é um poço de riqueza. Então a gente precisa cuidar muito bem disso para que ela possa produzir por muito mais tempo, né? Considerando que a expectativa de vida dessas pessoas, né, aumentou bastante no nosso país. Tá? Então isso é muito bom e eu acho que o nosso papel realmente é dar esse suporte para que ela tenha mais qualidade de vida e possa, assim, na verdade, contribuir ainda mais com as suas experiências, ok? Então, considerando, né, as especificidades da pessoa idosa, né, na organização e qualificação da atenção, né, porque a gente entende que agora a gente vai viver um novo paradigma das práticas de saúde e que o foco agora realmente ele é no cuidado dessa pessoa, né, e não necessariamente ela precisa estar doente, não, ela não precisa estar adoecida para eu entender que eu preciso adotar algumas medidas para auxiliar esse cuidado, enfim, para evitar que ela tenha algum evento, né. A gente tem que reconhecer as peculiaridades dessa pessoa idosa quanto à apresentação, à instalação e desfechos de agravos, né, em saúde. Isso traduzidas pela maior vulnerabilidade a eventos adversos. E aqui a gente coloca, por exemplo, a questão da queda, né, necessitando de intervenções multidimensionais e intersetoriais. Então eu falo, todo mundo, são todos os profissionais, né, são todos os setores, olhando para essa pessoa e entendendo, né, compreendendo esse contexto, né, as suas fragilidades, e aí a gente tendo condição de traçar medidas para evitar que esse indivíduo, que essa pessoa, ela sofra um evento adverso, que ela sofra uma queda aqui no nosso caso, ok? Então, queria trazer para vocês aqui um pouquinho só do contexto das quedas no domicílio, né? Então, a queda ela é considerada uma das principais causas de morbidade e mortalidade por causas externas entre os idosos, e aqui vale a pena a gente ressaltar que os eventos associados à perda de consciência, à lesão cerebrovascular aguda, ao acidente de carro, atividade recreativa vigorosa ou violência, elas estão excluídas, né, desse contexto aqui, tá? Então, a gente está falando de queda realmente aquela que acontece dentro de casa, aquela queda acidental, ok? As quedas, elas produzem no idoso importante perda de autonomia, e isso aqui também é um problema muito grande, porque assim, se o idoso ele sofre uma queda, isso de alguma forma causa um abalo psicológico nele, que muitas vezes impede, ou assim, dificulta o desempenho das atividades que ele está acostumado a fazer. Tá? Então, se vai diminuir, é possível que assim, ele vai deixar de levantar da cama para poder ir ao banheiro, para poder escovar os dentes, alguma coisa nesse sentido. Se ele começa a ficar mais limitado, às vezes mais restrito, ou à cama, ou ao sofá, ele começa a perder um pouco o tônus muscular, faz uma atrofia, né, diminui a força muscular dele. Então, a tendência, assim, é a coisa só piorar. Então, essa questão da autonomia é algo bastante sério e que a gente precisa olhar com muito carinho e com muito cuidado, ok? E ainda pode ocasionar diferentes consequências, né? Desde lesões leves, né? Corte de supercílio, um hematoma, né, até fraturas, né, fraturas importantes, a fratura de fêmur, que é muito frequente, e até mesmo a morte, né. Se eu for trazer isso para dentro da minha realidade aqui, a gente já teve, assim, inúmeros óbitos decorrentes de quedas, né, e assim, só para vocês terem uma noção do volume, né, da frequência com que as quedas acontecem dentro do nosso hospital, anualmente, a gente tem cerca de 55
5 quedas por ano dentro do hospital. Então é algo que realmente a gente estuda muito, que a gente olha com muito carinho aqui dentro, tá? E que é uma realidade também do domicílio, que a gente tem que realmente voltar o olhar e ter essa preocupação de trabalhar de maneira preventiva para evitar a ocorrência, ok? Então, assim, as quedas, elas geram um grande impacto no serviço de saúde, claro, né? Porque ela geralmente, né, pode causar realmente fratura e isso faz com que o paciente fique internado, são internações prolongadas, então o idoso ele já tem vários acometimentos e aí às vezes acaba desenvolvendo uma pneumonia, né, ou então outras infecções e com isso vai retardando cada vez mais a internação dele e a gente vai consumindo o recurso de saúde, tá? Então, mais um motivo para a gente olhar para essa questão e adotar as medidas que forem necessárias para contingenciar essas quedas, ok? Ainda, né, no Brasil, cerca de 30% dos idosos tem um evento de queda, pelo menos, uma vez ao ano. Tá? 30% dos idosos, ok? Os idosos com 65 anos ou mais, numa proporção de 1 em cada 3, caem uma ou mais vezes. E metade desses que caem, eles repetem o evento. Tá? Então, é um negócio, assim, é assombroso realmente. Tá? Então, assim, aproximadamente 2,5% dessas quedas vão requerer hospitalização, tá? E desses que ficam hospitalizados, né, apenas metade sobrevive após um ano, ok? E aí o risco de queda quase duplica em indivíduos com mais de 80 anos de idade, ok? E nos longevos, né, a porcentagem sobe para aproximadamente 50%, tá? Então, é uma realidade que a gente vai precisar gerenciar muito bem, né? E aí eu pergunto para vocês, né, como que a gente faz gestão dessa situação que foi apresentada, né? Só tem uma maneira, tá? A gente precisa fazer a gestão do risco, né? Aí eu trouxe essa figurinha aqui que eu gosto demais da conta, né? E eu falo, gestão de risco a gente faz todos os dias, né? Desde de muito pequenininho. Então, quando eu olho para esta casa, eu vejo aí essa gestora do lar com 2 crianças, né? Com várias situações que são potencialmente perigosas, né? Essa mãe, diariamente ela está fazendo gestão de risco. Então, se ela tem um dome sanitário, né, lá uma água sanitária, um sabão em pó, ela nunca que vai deixar isso ao alcance da criança. Então, ela vai colocar num local que é mais alto, ou então num local que fique fechadinho, né? Com relação ao ferro elétrico, ela nunca vai deixar o ferro de maneira que ele consiga alcançar, ou ligado, né, plugado direto na tomada. Então, ela vai lançando mão de artifícios para evitar que essa criança acesse e que ela se machuque, tá? Então, da mesma maneira, né, quando eu penso no idoso, eu tenho que acessar essa casa, olhar para este ambiente e identificar aquelas situações que são geradoras de risco, né, que são de potenciais risco. E aí, a partir disso, fazer a gestão disso, né? Então, se eu tenho um tapete no chão, né, um tapete que ele escorrega, a gente sabe que o idoso, ele arrasta um pouco mais o pé, ele pode tropeçar nisso, esse tapete não pode ficar lá. E aí tem que ter uma conversa, né, um bate-papo com essa família para poder a gente readequar essa casa para amparar essa pessoa idosa, tá? Então, é mais ou menos nessa linha que a gente vai conversar, ok? Então, não tem nada de outro planeta, né? Então, às vezes as pessoas falam assim, nossa, Rose, queria tanto colocar a segurança do paciente no meu setor, e aí a sensação que eu tenho é que eles imaginam que a segurança do paciente é como se fosse um equipamento que eu compro na feira hospitalar, aí eu vou lá, compro e coloco dentro. E, na verdade, não é assim, começa por aquilo que é muito básico, né? Então, quando a gente fala de higienização das mãos, quando a gente fala de treinamento, de capacitação de equipe, de delineamento de processo, tudo isso é segurança do paciente, né? Então, vocês, né, para vocês aí na atenção primária, conseguir entrar dentro de uma casa, fazer um diagnóstico como esse, né, estabelecer essas medidas, ter uma comunicação dessa família, isso é garantir a segurança.
entendeu? Então, só para exemplificar um pouquinho de uma maneira mais assim, do dia a dia, para vocês compreenderem, né, o que seria essa questão da gestão de risco, ok? E aí, aqui no nosso caso, né, a gente vai tentar gerenciar justamente o risco do idoso ele cair. Tá? E aí, para a gente começar, eu trago aqui a definição de queda, que é uma questão assim, pelo menos aqui no hospital, foi bastante conflituosa, né? Porque assim, o conceito de queda que geralmente as pessoas têm é aquele conceito do paciente tibum no chão, né? Cai de pronto, assim. E na verdade não é assim. Quando a gente, né, especialmente dentro do hospital, se o paciente ele se desequilibra e ele tem que ser amparado por alguém, isso eu já classifico como uma queda, e é um evento que precisa ser notificado, né? E é muito interessante, é muito legal a gente esclarecer isso para os profissionais de saúde, porque às vezes as pessoas banalizam, mas quando acontece uma situação dessa, que bom que alguém conseguiu amparar, que esse paciente não foi direto para o chão, né? Mas é importante que isso seja notificado porque acende uma anteninha na nossa cabeça, para a gente saber assim, nossa, o que pode estar favorecendo a ocorrência dessas quedas? Será que às vezes pode ser uma cadeira que está assim, um pouco depreciada, ou uma escadinha, né? Às vezes é um piso que está escorregadio no banheiro, né? Ou está faltando uma barra. Então, quando essa notificação chega para a gente, então isso nos permite fazer uma avaliação. Então, é bem bacana, tá? E aí, essa primeira definição, né, que traz essa forma, é da Organização Mundial de Saúde, né? Então, o deslocamento não intencional do corpo para um nível inferior à posição inicial, provocado por circunstâncias multifatoriais, resultando ou não em dano, tá? Considera-se queda quando o paciente é encontrado no chão ou quando, durante o deslocamento, necessita de amparo, ainda que não chegue ao chão. A queda pode ocorrer da própria altura, da maca ou cama, ou de assentos, cadeiras de rodas, poltronas, cadeira higiênica, banheira, trocador de fraldas, bebê conforto, aqui a gente levando mais para a parte pediátrica, ok? E aí a Sociedade Brasileira de Gerontologia e Geriatria, ela traz para a gente que a queda é o deslocamento não intencional do corpo para um nível inferior à posição inicial, com incapacidade de correção em tempo hábil, provocado por circunstâncias multifatoriais que comprometem a estabilidade da pessoa, né, do idoso que sofreu a queda. Ok? Aqui a gente traz alguns fatores que predispõem, né, o risco de queda. Então, nós temos os fatores intrínsecos, e aqui a gente tem o paciente, né, ou o idoso, né, com maior de 65 anos. Então, se ele tem história de queda anterior, então, assim, já fica atento, porque a probabilidade dele cair novamente é grande. A gente tem os fatores extrínsecos, né, então, fatores ambientais, presença de escada, mobiliário, desnível, né? Às vezes a vestimenta inadequada, então é uma calça que ela é muito grande, às vezes fica sobrando lá no pé, então isso pode favorecer a ocorrência da queda. Então a presença de dispositivos, então se é um idoso que, no nosso caso aqui, né, que usa bengala, muleta ou andador, então essas também são questões que podem favorecer a ocorrência da queda. Aí a gente tem as comorbidades, né, que são inúmeras, então aquelas que trazem dificuldade de marcha, déficit sensitivo, artrite, baixo índice de massa corpórea, insônia, confusão, agitação, desorientação, urgência urinária e intestinal, tá? Os medicamentos, aqueles que alteram o sistema nervoso central, então os ansiolíticos, hipnóticos, antipsicóticos e antidepressivos, tá? Os antihipertensivos, anticolinérgicos, os diuréticos, então aquele idoso, né, que toma diurético, a gente precisa avaliar muito bem qual que é o horário que ele está tomando, se é possível, de repente, deixar, se for homem, deixar um patinho, né, na verdade um dispositivo para ele urinar
próximo de onde geralmente ele fica, sem ele precisar ficar se deslocando tanto para o banheiro, não sei, né? A gente sempre tem que avaliar o contexto, tá? Então, os antiarrítmicos, os hipoglicemiantes, manitol, quando a gente tem aqueles pacientes, né, aqueles idosos se preparando para poder fazer colonoscopia, isso é uma situação que expolia muito o paciente, então realmente o familiar, né, o acompanhante, o cuidador vai ter que ficar muito de olho nesse paciente. Então, a polifarmácia, então quando a gente tem o paciente utilizando muitos medicamentos, meu Deus do céu, como que isso favorece a ocorrência de quedas? Isso aqui pra gente no hospital também é uma luta sem fim, tá? Aqui a gente tem, né, a classificação de quedas, né? Então a gente tem aquela queda que a gente considera acidental e a gente tem a queda recorrente, né? O que seria a queda acidental? É normalmente um evento único que tem menor probabilidade de voltar a se repetir, é decorrente de causas extrínsecas, né? Então, geralmente tem algum fator ambiental associado, né? Então, um piso escorregadio, um degrau sem sinalização, né? E às vezes até atitudes de risco do próprio idoso. Aí, porque assim, a gente, quando o idoso, ele tá bem, ele tem uma autonomia muito grande, então ele se sente confortável para subir em cima de um balde, para subir em cima de uma escadinha para pegar alguma coisa, né? Ele não acha que aquilo oferece risco para ele, né? Mas oferece. A gente tem que considerar também que o nosso idoso, ele pode ter uma fragilidade óssea, né, que favorece a questão das fraturas, enfim, é uma série de situações que precisam ser pensadas, né, e trabalhadas, tá? Então, a queda acidental geralmente tem algum fator externo, né, associado. E aí, quando eu penso na queda recorrente, né, ela normalmente acontece na presença de fatores a fatores etiológicos intrínsecos, como as doenças crônicas, a polifarmácia, distúrbio do equilíbrio, déficits sensoriais, entre outros, né? Então, tá muito, né? Enfim, isso é do paciente, muitas vezes a gente não vai conseguir fazer interferência sobre essa questão, mas na queda acidental a gente pode sim fazer muito, né? E na recorrente a gente auxilia em algum grau, ok? Segundo a Organização Mundial de Saúde, né, a classificação do dano nas quedas pode ser leve, moderado e grave, tá? Então, geralmente, assim, um leve é aquela situação que, teve às vezes é um corte, né, uma laceração, uma escoriação, uma coisa mais tranquila, um hematoma pequeno que você consegue contornar sem muita intervenção, né? Então, o moderado, aí a gente já tem situações até de perda de função, né, enfim, né, o paciente precisa ficar internado, né, neste caso, ok? E o grave é quando eu tenho que fazer intervenções para suporte de vida, né? Então aí é intubação, às vezes é cirurgia, né? E aí o paciente pode até ter perda permanente, tá? Então aí eu classifico essa queda como uma queda com dano grave, ok? E aí, assim, gente, é muito importante que vocês estabeleçam uma forma dessa informação chegar até vocês. Eu não sei como é que vocês trabalham, né? Sei que provavelmente vocês têm equipes, têm áreas, né, de atuação, mas assim, aqui no nosso hospital a gente tem um sistema eletrônico, né, de notificação, mas acredito que para vocês ainda seja difícil, mas já trabalhei em outros momentos com notificação de papel, né, enfim, ou até mesmo telefonema. Essa informação ela precisa chegar até vocês para que vocês consigam categorizar a forma como esse evento ele aconteceu, porque aí sim, vocês a partir desse evento, vocês vão conseguir saber tipo hora, local, e a partir disso traçar estratégias para evitar a recorrência
do evento, né? E isso de acordo com a realidade de vocês, com a realidade da área que vocês acompanham, né? Daquela família. Então, a notificação, ela é muito, muito necessária. Então, estabelecer esse fluxo é muito importante. Eu não vou ter tempo de falar com vocês sobre isso agora, mas eu fico à disposição para vocês me procurarem depois num outro momento e eu falar caso eu orientar vocês, caso vocês tenham interesse, tá? De como seria uma maneira, né, de vocês estarem trabalhando isso, tá bem? Porque, assim, a partir do momento que a informação ela chega até vocês, vocês passam a ter conhecimento da epidemiologia da queda na área que vocês estão atuando. E informação é tudo, gente. Informação é tudo. Tá? Então vocês vão saber qual que é a idade, né, a faixa etária do paciente que mais cai, né, quais são as comorbidades que esse paciente ele apresenta, né? Tem uma série de coisas que vocês podem levantar de informação para auxiliá-los nas estratégias de prevenção e até mesmo de políticas aí entre vocês, enfim, e a gente vai ampliando isso nacionalmente também, tá certo? E aí a gente tem, né, o Notivisa, um sistema, né, da Anvisa para a gente poder fazer notificação. Isso é uma obrigatoriedade para o serviço de saúde hospitalar. A unidade básica, eu sei que hoje isso não é uma obrigatoriedade ainda, ok? Mas é um ponto que, assim, que a gente precisa trabalhar, porque falo de carteirinha, informação é tudo, ok? Então, como eu disse, né? Então, as notificações, ela vai permitir você saber que horas esse paciente caiu, qual que geralmente é o local que que esse idoso cai, quais são as causas, os fatores que contribuem para a ocorrência dessa queda, né? Quais são as ações imediatas que geralmente quem está acompanhando adota, tá? Quais são os danos que esse idoso que ele sofreu, ok? E isso vai permitir o delineamento de estratégia para evitar novos eventos, né? Como a gente comentou, a questão da ocorrência, tá? Então, assim, tudo isso vai permitir que a gente tenha um norte, né? Que a gente norteie a equipe de saúde que vai estar lidando, que vai estar trabalhando com esses idosos, tá? E, assim, lembrar, o envolvimento da equipe multiprofissional e dos familiares é imprescindível para a gente conseguir fazer a prevenção e o manejo das quedas. A gente vai conversar um pouquinho daqui a pouco sobre o manejo, que é um ponto, assim, extremamente importante, ok? Então vamos lá, tá? Eu trouxe aqui para vocês a realidade que nós vivemos aqui no UCAM, né, de implantação num protocolo aqui dentro do hospital, mas que isso pode sim ser aplicado para uma área primária, de atenção primária, como é o caso de vocês. Então o primeiro grande passo é justamente, primeiro de tudo, eu acho que é um envolvimento tanto da equipe, né, quanto na verdade, do familiar, né, do cuidador lá da área que vocês estão atuando. Então fazer uma sensibilização, isso é crucial. Depois, a gente tem que fazer a avaliação do risco, né, desse idoso, né, e como que eu posso fazer essa avaliação? A gente tem 2 escalas validadas hoje no nosso país. Então a gente tem Morse, que é a escala que a gente usa aqui no hospital, e aí ela vai dar um score pra gente, a gente vai classificar o risco do paciente aqui no caso, né, se é baixo, se é moderado, ou se é um risco alto, e para cada categoria dessa, eu vou estabelecer algumas medidas para evitar a ocorrência da queda, tá? E aí a gente tem também a outra escala, que é a John Hopkins. E aí, aqui a gente tem também, da mesma forma, o score de risco, tá? Se é baixo, moderado ou de alto risco. Então, o paciente que tem risco moderado e alto, a gente precisa, assim, né, estar muito atento e orientar muito bem quem estiver ao lado para evitar que ele sofra um evento, tá bem? Aí depois o segundo passo é a gente orientar muito bem
nesse caso aí, né, esse cuidador ou esse familiar. E aí a gente pode lançar mão de algumas ferramentas. Olha só, aqui no hospital a gente chama isso aqui de infográfico, né? A gente fez, né, como que você pode ajudar a prevenir uma queda. Então, no momento da admissão ou no momento que eu identifico que esse paciente tem um risco de cair, eu vou sentar e vou bater um papo com ele com uma ferramenta que é bem acessível ali à beira do leito mesmo. Eu falo para ele das situações, né, da iluminação, da questão do calçado, da questão das grades, né, como que ele pode ajudar nesse processo para poder prevenir a queda. E se porventura, né, a queda acontecer, o que ele pode, como ele deve proceder, ok? Eu acho que é porque acabou não aparecendo, a gente teve que fazer uma pequena modificação aqui e o slide acabou não chegando, porque era um outro slide que eu queria mostrar. Mas era também um infográfico falando dessas questões, era dos fatores de risco, né, para queda e as medidas que eu posso utilizar para evitar que ela aconteça. E aí, quando a queda acontece, como que ele deve proceder? Ele não deve esconder, tá? Porque a gente precisa manejar o quanto antes para evitar consequências mais drásticas, né, para este paciente. Tá bem? E aí, levando isso, né, para dentro de casa, então quais são os pontos que são mais críticos, né? Então a gente tem, é o tapete, é deixar os objetos, né, ao alcance dele, é colocar um interruptor de energia que seja fácil para ele acessar e deixar o ambiente iluminado. Aqui, né, nos ressaltos que estiver dentro de casa, será que tem alguma coisa para ele apoiar? No banheiro, né, que o piso, de preferência, não seja um piso escorregadio, mas colocar um tapete desses siliconizados, né, para evitar que ele escorregue durante o banho, manter, né, os objetos na cozinha ao alcance para evitar que ele suba em cima de uma escada ou então em cima de um balde para poder tentar alcançar, né, não deixar fios espalhados pela casa. Então são várias questões que a gente pode identificar no domicílio e aí trabalhar em cima disso, tá certo? Aí, ali então a gente falou, do segundo passo ainda, no segundo passo. Aí a gente tem aqui um termo de responsabilidade compartilhada, que vocês também podem utilizar, porque a partir do momento que vocês fazem a identificação do risco, o diagnóstico situacional do ambiente em que esse idoso está inserido, vocês fazem a orientação para quem está em casa, dizendo ao que ele precisa estar atento, o que ele precisa fazer, e ele assina isso, né? Então, quer dizer, você está compartilhando a responsabilidade, né? Então, isso é uma coisa muito bacana de se fazer também, tá? E aí aqui a gente tem a identificação do risco à beira do leito. Então, quando esse paciente ele tem um risco moderado ou um risco alto, a gente coloca uma sinalização dizendo o que ele precisa fazer para auxiliar o paciente não cair. Eu acho que da mesma maneira vocês também poderiam fazer alguma coisa, né, aí, né, num papel, enfim, com um recurso que vocês tiverem e colocar dentro da casa, né, desse idoso, né, para poder sinalizar para que as pessoas estejam sempre atentas sobre o risco que ele tem de cair, ok? E aí, o quarto passo, claro, é você estabelecer as medidas que são necessárias para evitar que o paciente, né, que o idoso caia, né? Então, aqui a gente tem toda uma situação, tem uma prescrição, né, de enfermagem que a gente faz, com tudo direitinho, mas aí no caso de vocês teriam que ver, porque na verdade a orientação vai ser para o cuidador ou para o familiar que tiver com este paciente. Tá bem? Aí aqui eu só coloquei algumas fotografias de coisas que a gente trabalha, né? De deixar a mesa de cabeceira organizada, deixar ao alcance do paciente, o patinho mesmo, e deixar o patinho sempre vazio, para não acontecer acidente, para esse paciente não tentar se levantar do leito e com isso cair, ok?
enfim, coisas desse tipo, coisas que são simples. Aí o ambiente, né, que às vezes os pacientes eles tendem a deixar tudo meio que espalhado, não tem noção, né, até o acompanhante mesmo deixa as coisas espalhadas, não tem noção que esse paciente vai levantar para ir ao banheiro, para tomar banho, enfim, para suas necessidades, e deixa o caminho obstruído. Então a gente sempre pede para deixar o caminho livre para que o paciente ele possa circular com tranquilidade. E isso no domicílio da mesma maneira. Então não cabe. Então às vezes tem até criança dentro da casa. Aí é brinquedo espalhado, não podemos. Temos que conciliar esse ambiente com as crianças e com o idoso, e aí precisa fazer gestão, né, deste ambiente, ok? Aqui a estratégia, né, banheiros, né, que a gente deixava... o banheiro tinha chave, então nós tivemos situações de queda dentro de banheiro, de óbito dentro de banheiro. Então a partir desse momento a gente lançou como estratégia, né, colocar placas de ocupado e desocupado, e eu acho que isso é uma coisa para a gente pensar também, para vocês pensarem também dentro do domicílio. Então imagina se o paciente ele entra dentro desse banheiro sozinho e aí ele tranca. Então, imagina, se ele cai lá dentro, como é que você vai fazer para poder retirar esse idoso lá de dentro? Então, é uma outra questão que precisa ser pensada, tá? Estratégias, né? Aqui são várias situações relacionadas ao medicamento. Então, aqui no nosso hospital, aqueles medicamentos que têm risco de queda, a gente coloca no invólucrozinho, tá vendo aqui, ó? No invólucrozinho. Então, quando o técnico de enfermagem, o enfermeiro, ele vai abrir o comprimido, ele vê que o medicamento expõe. Então, é mais um lembrete. Então, aí no caso de vocês vão ter que identificar os medicamentos que o paciente está tomando que favorecem a ocorrência de queda, né? E aí deixar sempre isso muito claro para quem tiver nessa família, né, cuidando desse idoso, né, para poder tentar auxiliar. E aí aqui a gente escreveu, né, o nosso protocolo, e aí a gente estabelece o que é papel de cada um, tá? Então enfermagem, o médico, a farmácia, o fisioterapeuta, o serviço social e o psicólogo, que é uma coisa que vocês também podem estabelecer aí, que coloquei só mesmo a título de exemplo, tá? Então, assim, até este momento a gente falou das questões para poder a gente prevenir que esse paciente caia. Só que a gente sabe que, né, na realidade que a gente tem, esse paciente, ele vai cair. E aí, gente, no manejo da queda, a gente tem que ser imbatível, porque as consequências, elas podem ser drásticas, tá? Então, assim, criar esse canal de comunicação para essa pessoa comunicar que esse paciente caiu, saber que se é um paciente que utiliza um antiagregante plaquetário, que utiliza, né, enfim, um anticoagulante qualquer, quando ele cai, a gente precisa ficar muito atento a este paciente. Por quê? Porque às vezes no primeiro momento ele não vai apresentar nenhum sinal de rebaixamento, nenhum sintoma, mas com o passar das horas ele pode ter sangrado a cabeça, se ele porventura bateu essa cabeça em algum lugar. E aí, daí depois de 6 horas, até mesmo depois de 12 horas, ele pode começar a apresentar um quadro que pode ser compatível com um sangramento, né, cerebral. Entendeu? Então, por conta disso, a gente precisa orientar e preparar muito bem as famílias, os cuidadores para essa questão do manejo da queda, tá bem? Então, aqui eu coloco, né, avaliar as circunstâncias da queda para você mobilizar. Então, porque às vezes, assim, dependendo de como for, né, enfim, se tem alguma lesão cervical, alguma coisa assim, se precisa de colar cervical ou fazer esse deslocamento em bloco, né? Mas só que, gente, aí para vocês isso não vai caber, mas é uma coisa que a gente fica atento aqui dentro, tá bem? Aí é que eu coloco, né, toda a avaliação do enfermeiro, como deve ser quando o paciente sofre uma queda. Então, assim, a gente avalia esse paciente nos 30 primeiros minutos, depois na primeira hora, depois a cada 2 horas, nas primeiras 12 horas, porque o paciente pode sim evoluir com uma complicação até 12 horas, até um pouco mais, tá? Dependendo da situação, tá bem?
Isso aqui não vou entrar em detalhes, mas é parte do nosso protocolo, né? Então, aqui eu coloquei um resuminho, né, na verdade, das coisas que a gente precisa estar atento para poder fazer a implantação. Então, a primeira coisa realmente é reconhecer o risco, né, fazer a avaliação desse risco, fazer a implementação das ações, né, o alinhamento das práticas, e aí vocês vão ter que fazer isso de acordo com a realidade de vocês, que é diferente da nossa, né, e fazer a gestão dos eventos que acontecerem, né, no dia a dia. Tá? E aí, assim, muito importante também é vocês fazerem o monitoramento, né, primeiro, dos eventos que acontecem, da adesão às orientações, né, pelos acompanhantes, né, pelos cuidadores, né, e dar feedback dos resultados aos envolvidos. Aí a equipe, né, os cuidadores, os familiares, que aí vocês podem, né, fazer alguns momentos. Por quê, gente? Porque, assim, a partir do momento que as pessoas olham para o contexto, né, o que está acontecendo, as pessoas conseguem ter ideias, né, a gente promove as discussões e isso gera ações de melhoria sempre, tá? Então, é trazer e fazer esse envolvimento, ok? Então, aí vocês vão precisar estabelecer alguns indicadores. Mais uma vez, eu digo para vocês que, assim, era só mesmo um pequeno bate-papo, porque esses poucos minutos, assim, a gente pincela mais ou menos, mas me coloco à disposição para o que vocês precisarem, caso seja necessário, caso vocês queiram construir alguma coisa aí no serviço de vocês. Tá certo? E aí, assim, então, comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível e, de repente, você vai estar fazendo o impossível, tá? Então, é começar pequenininho e aí a coisa vai crescendo, vai ficando lindo e aí não tem coisa mais maravilhosa. Assim, é uma satisfação muito grande você olhar para um grupo de idoso e você ver o envolvimento deles, o envolvimento dos seus familiares na promoção de saúde, né? Então, você está levando a melhor qualidade de vida para que ele produza, né, para que ele mantenha a sua funcionalidade por mais tempo, tá? Muito triste a gente ver as pessoas em cima de uma cama. Imagina, né, uma pessoa de 80 anos com uma lucidez, né, aí de repente ela cai e aí por conta de uma queda ela é destinada a passar o resto dos seus dias em cima de um leito, né? Então é muito triste, tá? Eu agradeço e aí deixo aqui para vocês, acho que está aqui, o meu e-mail, caso vocês precisem de alguma coisa, tá? Eu fico à disposição.